E a gente inicia esse giro de informações com a notícia de que o presidente Lula esteve nessa segunda-feira às 10 horas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir o fim da desoneração dos combustíveis. A medida provisória que prorrogou a desoneração acaba nesta terça-feira. E a reunião visa definir se o governo vai ceder à pressão dos consumidores que estão preocupados com o aumento da gasolina. A volta da cobrança das alíquotas do PIS e COFINS em cima dos combustíveis deve gerar um aumento no preço de aproximadamente 70 centavos no valor do litro. E para avaliar esse tema e conversar com a gente sobre isso, e principalmente quais serão os impactos políticos para Lula com esse aumento do combustível, nós trouxemos ao meio-dia em Brasília os especialistas Leonardo Barreto e Rafael Favetti, que já estão aqui com a gente no meio-dia em Brasília. Sejam bem-vindos. Leonardo Barreto, Rafael Favetti, obrigada por virem ao meio-dia em Brasília, obrigada por virem conversar com a gente. Eu que agradeço. Olá. Uma honra dividir aí a bancada contigo e também com meu amigo Leonardo Barreto. Mesma coisa, Kis. Um prazerzaço estar aqui com o Rafael Favetti. Eu agradeço a gentileza de virem aqui conversar com a gente. O Favetti e o Leonardo Barreto são, na verdade, já anfitriões do Antagonista. O Favetti no meio-dia e o Léo sempre no papo, sempre conversando com o Cláudio aí, sempre trazendo esses pontos de vista. E eu começo perguntando para o Leonardo Barreto. Leonardo, quais serão os impactos, de fato, dessa decisão para Lula? É um teste de fogo, na verdade, né? Essa questão de decidir sobre a desoneração dos combustíveis. Você pode conversar com a gente? Claro, Kis. E é um prazer estar conversando com você também. Eu já estava ansioso para aparecer nesse seu programa, tá? Bom, é uma decisão difícil que o presidente ainda não tomou e que envolve muita coisa que não apenas o preço na bomba para os eleitores, né? E aí é bom colocar isso. Não é o preço na bomba para os consumidores, é o preço na bomba para os eleitores, né? Porque esse é um governo que trabalha sempre mirando a popularidade. E aí tem essa é a face mais visível, né? Mas, por outro lado, você tem a recomposição da arrecadação federal, e isso seria importante, por exemplo, na discussão sobre redução de juros. A gente tem a recomposição do ICMS dos estados, e a gente sabe que os governadores têm cobrado bastante o governo federal para dar uma solução logo, para que eles possam aumentar, recompor a sua arrecadação, né, aumentando o ICMS sobre combustíveis. A gente tem, além disso, uma pressão sobre a Petrobras, né, para mudar ou não o sistema de preços que tem uma paridade com os preços internacionais. E isso é muito importante, por quê? Porque altera a disposição dos agentes econômicos de investir ou não no Brasil. Por exemplo, o pessoal de GLP, né, gás de cozinha. Se a Petrobras manter a paridade internacional, eles vão fazer investimentos de estocagem, né? Criar terminais para acumular o gás que eles vão passar a importar de outros países. Se a Petrobras não manter a política de paridade, eles não vão fazer esse investimento, né? Porque provavelmente comprar lá fora vai ser difícil, e aí eles vão preferir vender apenas o que a Petrobras tiver para vender, né? Então, assim, a gente tem aí um conjunto de questões que vai, na verdade, medir o grau de sofisticação desse governo, né? E aí é dessa maneira que os investidores, que os agentes econômicos e nós também, analistas, olhamos para esse governo no médio e longo prazo. Na verdade, quanta sofisticação esse governo tem? Ele vai preferir o curto prazo e vai preferir não desagradar os eleitores, ou ele vai tentar uma solução mais estruturante de médio e longo prazo, né, para criar um ambiente de investimentos, um ambiente
que seja propício a negócios e que traga benefícios no médio e longo prazo. Então, é um grande teste, né? É um teste da capacidade de formulação desse governo. E aí a gente olha não apenas o resultado, mas a gente olha também o caminho, né, e a sofisticação que esse governo vai ter para resolver esse xadrez. Excelente. Rafael Favetti, seu ponto de vista, e já destacando uma questão também. Há um grande imbróglio aí entre o presidente Lula e o Fernando Haddad sobre esse assunto, já que o Fernando Haddad defende que não tem a prorrogação dessa desoneração. Como é que vai ficar a relação entre os dois nesse meio de campo? É uma queda de braço, na verdade, né? Veja, essa questão das desonerações no geral sempre foram um ponto de divergência entre os governantes do Palácio do Planalto e os seus ministros ou da Economia ou da Fazenda. Eu lembro que Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, era contra toda e qualquer desoneração, porque Paulo Guedes acreditava que, nesse sentido, haveria sempre uma desqualificação da ambiência concorrencial do país. Porém, em virtude da escalada de preços no ano passado do dólar e, consequentemente, também dos combustíveis, o Palácio do Planalto de então, de Bolsonaro, enquadrou o Ministério da Fazenda e fez com que o Ministério fizesse de tudo para ajudar a baixa, pelo menos o controle contra o aumento dos preços dos combustíveis, que aqui em Brasília, para quem está nos ouvindo de outros lugares, chegou a R$ 8,00 em alguns lugares. O Ministério da Fazenda, portanto, da época, o Ministério da Economia, perdeu a queda de braço para com o Planalto e teve que fazer, e aliás, o próprio ministro Paulo Guedes disse que estava assim, tranquilo quanto a isso, porque foi enquadrado pelo presidente Bolsonaro, porque ali a popularidade falou mais alto. Muda o governo, vem um novo governo, vem o presidente Lula agora, vem um novo ministro da Fazenda, porém, a primeira medida que teria o governo era justamente a reoneração dos combustíveis e um evidente aumento dos combustíveis ainda esse ano, que fez o presidente Lula também enquadrou o seu ministro da Fazenda. Logo, essas duas figuras, Palácio do Planalto e Ministério da Fazenda, vivem nessa tensão, porque é o Ministério da Fazenda quem tem os cálculos, é quem conversa, dialoga com o mercado, sabe do que isso pode ocorrer a médio e longo prazo, como bem disse o nosso Léo Barreto. Porém, o Palácio do Planalto olha outro tracking, que é o tracking da popularidade. Acho eu que o pior período dessa tensão em relação já ao novo governo, Palácio do Planalto Lula, Ministério da Fazenda Haddad, já passou, porque já não é mais a primeira medida. Logo, creio eu que há um conforto um pouquinho maior para Lula decidir pró-Haddad. Até porque, meus amigos, se Lula não decidir pró os técnicos do Ministério da Fazenda, o mundo da política vai ler isso da seguinte maneira: PT, a sua presidente e líderes do PT contrário à reoneração ganharam a batalha contra Haddad. E o mundo da política lerá isso com uma certa, vamos dizer assim, diminuição de poderio do ministro da Fazenda. Todas as vezes que isso aconteceu no antigo governo, Paulo Guedes e Bolsonaro, Paulo Guedes se antecipava, ia para frente da televisão e dizia que era ele fazendo a solução também. Mas o mundo da política e nós, analistas, né, Léo, sabíamos que era um enquadramento do Palácio do Planalto. Só que dessa vez, acho que não está tendo muito essa situação, até porque em nenhum momento nós vimos o líder do PL, por exemplo, utilizando o Twitter para exigir uma política fiscal. Em nenhum momento a gente viu isso. E a gente está vendo a líder presidente do PT fazendo isso. Isso muda um pouco o cenário, porque em política o mensageiro importa. E se o mensageiro é justamente a presidente do PT, você muda o jogo, você muda o significado do jogo. Em outras palavras, meu call
é que o Fernando Haddad vai, entre aspas, ganhar essa batalha. Porém, se isso não ocorrer, o mundo de Brasília lerá como uma certa fritura do ministro da Fazenda. Excelente, Rafael. Interessante esse ponto de vista. E eu li mais cedo um texto, inclusive do Léo Barreto, sobre esse assunto, em que o Léo aponta justamente isso. Ele fala sobre esse impasse em torno do Haddad e, principalmente, como é que até os próprios aliados do PT vão enxergar isso, porque a gente sabe que internamente, embora tenha toda essa política de amizade entre os aliados, sempre há aquele que quer, de fato, pegar a vaga do Fernando Haddad, né? Quer ser ministro da Fazenda. Léo, como é que você avalia que vai ser isso, pegando um gancho aí na fala do Favete, sobre essa disputa interna dentro do PT, até mesmo, pela questão de cargos, né? O Favete foi no ponto da questão da luta política, e é muito interessante observar o seguinte: hoje, o mercado, os agentes econômicos, eles têm uma espécie de sonho, né? Que a gente aqui costuma chamar de wishful thinking, né? Um pensamento de desejo, que seria o seguinte: tudo bem que o Lula tem um discurso heterodoxo de condução da economia, desde que a prática da economia seja ortodoxa, né? Com as medidas concretas e a atuação de Fernando Haddad, que, como o Favete bem lembrou, é quem conversa com o mercado, é quem tem os números, não é? É quem conversa com os analistas. Bom, só que a questão que essa desoneração ou reoneração dos combustíveis nos traz é exatamente se esse jogo ele pode continuar, não é? Se a gente voltar no tempo, em 2015, a Dilma é eleita com um discurso, na verdade ela é reeleita em 2014, com o discurso intervencionista, desenvolvimentista, gastador, etc., e nomeia um ministro ortodoxo para fazer um grande ajuste, não é? Eu lembro que a essa época eu fiz uma pesquisa com deputados, e aí quando eu peguei o resultado, na pesquisa a gente perguntava o nível de apoio que eles davam às medidas então tomadas pelo ministro Joaquim Levy, que era esse ortodoxo. E aí, quando eu peguei o resultado, eu lembro que eu fiquei gelado, porque o PT era o principal opositor à política econômica do PT. E aí, como os deputados, etc., eles não podiam criticar a Dilma, o que eles faziam? Eles criticavam Joaquim Levy, né? Torravam Joaquim Levy. E foi assim durante todo o governo Dilma até o processo de impeachment, né? Depois, Nelson Barbosa, enfim, todos os ministros econômicos foram criticados pelo PT porque praticavam uma política econômica diferente daquilo que o PT pregava no discurso. E acho que essa situação, de forma muito inusitada, está se repetindo agora, né? Por um lado, o presidente Lula, que tem uma pressa muito grande, quer entregar resultados. Aliás, saiu uma pesquisa interessante do Estadão nesse final de semana, né, que 19 discursos que o Lula proferiu desde a posse, 16 citavam Bolsonaro, ou seja, ele não quer perder nenhum tipo de comparação em relação ao presidente anterior. Então, ele está ali com vontade de entregar, né, de distribuir, tem colocado isso nos seus discursos, quer acelerar a redução de juros, etc. E do outro lado, você tem o ministro da Economia que está dizendo, olha, vamos com calma, né? Agora, como o Favete trouxe, a Glaze entra nesse debate com o mandato de quem? Com qual objetivo? Né? E lembrando que o que está em jogo também é quem vai ser o candidato de Lula em 2026, se o Lula não for candidato novamente. E aí não apenas dentro do PT há uma porção de pré-candidatos, como também fora, né? O ministro Alckmin, a ministra Simone Tebet. Então, o Haddad ele está num lugar altamente, digamos assim, inflamável, né? Porque está ali suscetível a fogo amigo, né?
ele tem que, e ele e qualquer outro, né, que estiver ali na cadeira, tem que ocupar uma posição mais moderada em relação aos discursos de poder e vai ser, enfim, vai sofrer sempre a ameaça dessa fritura. Por isso que o que o Favete colocou é extremamente importante, que a posição do Lula nesse debate vai ser essencial, porque se ele se alinhar e enquadrar de novo o Haddad e se alinhar a Gleisi nesse discurso, ele vai desmoralizar a política econômica, e a gente sabe que isso vive de confiança. Né? Os agentes econômicos, por exemplo, não vão mais ter confiança naquilo que o ministro Haddad prometeu nas reuniões e palestras que ele faz pelo Brasil afora. Excelente. Favete, nessa visão, já também pegando o gancho na fala do Léo, que acabou de falar sobre essa questão de que o Haddad estava sendo ventilado aí como o sucessor do Lula nas próximas eleições. Na sua avaliação, há espaço nesse momento dentro do PT para uma traição política aí? Será que isso é um sinal de traição interna ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? O que é que você acha? Olha, eu acho que traição não. Eu acho que o jogo da política interno, endógeno de todos os partidos, ele é natural, ele é a busca de espaço. A gente podia ficar horas aqui falando, por exemplo, a busca de espaço dentro do PP, com o retorno agora de Ciro Nogueira para a planície, vamos dizer assim. Né? Ele, enfim, o grande algodão entre os cristais, vamos dizer assim, no PP. A gente podia falar um pouco também da disputa entre o clã Bolsonaro e os fiéis a Valdemar Costa Neto no PL. A gente pode dizer também da briga interna no PSB, com a entrada de Geraldo Alckmin, enfim, de certa forma, trazendo um tamanho diferente para o PSB que tinha. A gente pode dizer da briga interna do PDT, que parte não queria ficar no governo, parte queria ficar no governo. Até o PSOL teve uma discussão interna sobre ficar ou não no governo. Então, acho que todo partido tem essa situação. Porém, todos sabemos que em 2018, quando Lula foi proibido de ser candidato, houve uma decisão entre Gleisi Hoffmann e Haddad. Gleisi Hoffmann, uma candidata interessante, porque mulher, porque do partido, porque uma história dentro do partido, tinha um problema, porque ela era do Paraná, e no Paraná o PT nunca ganhou um governo estadual. O PT no Paraná não tem o mesmo desempenho, por exemplo, que tem o PT em São Paulo, que já governou a cidade algumas vezes, já governou várias cidades do ABC, e aí você tinha o Fernando Haddad, paulista, e isso parece que contou mais alto, a questão federativa contou mais alto do que a questão de gênero para a escolha de Haddad, que fez, enfim, conseguiu ir para o segundo turno, todos lembram, e também há que se lembrar que Fernando Haddad, nessa última votação agora, teve a maior porcentagem de votos que o PT já teve no estado de São Paulo. Logo, não é um quadro qualquer. Fernando Haddad, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores quadros do PT, já chegou no segundo turno para presidente da República, teve a maior votação que o PT já teve no estado de São Paulo, é de São Paulo, faz política lá, já foi prefeito da capital e, portanto, de certa forma, é um quadro que o PT tem que cuidar. Ao contrário do que enfim, estamos vendo, é um quadro que o PT tem que acarinhar, vamos dizer assim, e não entrar em confronto, né? Porque ele é um quadro valiosíssimo do PT em virtude disso que comentamos. Mas há sim uma disputa, enfim, natural do PT. Agora, cá para nós, né? Acho que o Léo concorda comigo. Todos sabemos que o candidato do PT para 2026 é Lula. Acho que isso é tranquilo. Né? Acho que é consenso nos analistas que o candidato de Lula para 2026 é o próprio Lula. Aí você vai me dizer, mas tem uma fala dele que não vai ser candidato. Tudo bem, ok. Mas os analistas têm esse consenso aqui, fica para os nossos vídeo espectadores, de que há um consenso na análise de que Lula é o candidato de Lula. Porém, a sucessão de Lula está aberta, evidentemente, né? A sucessão de Lula para o lulismo, vamos dizer assim.
né? Como a sucessão de Bolsonaro para o bolsonarismo está aberta, como a sucessão do cirismo para Ciro Gomes está aberta, essas sucessões estão todas abertas, e aí sim a gente vê aí um pouco... não tem como, eu acho que o Léo concorda comigo, não tem como nós analistas colocarmos que faz parte sim, como você mesmo colocou, essa disputa Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, ela tem uma pitada de sucessão, tem sim. Não digo para presidente da República, mas digo para, de certa forma, quem está ali no inner circle de Lula pensando a sua sucessão, que é uma sucessão gigantesca, né? É metade dos votos do país. Você está sem som, Guiz. 3, 2, 1, voltando. A gente começou falando sobre a questão da desoneração dos combustíveis, mas não tem como a gente não entrar nessa disputa, que ficou clara agora, principalmente nesses últimos dias, dessa disputa interna aí entre a Gleisi e o próprio Haddad. Mas falando um pouquinho sobre esse assunto de novo, dos combustíveis e do impacto, Léo, como é que o Congresso está lidando com isso? Eu vi que os deputados têm feito uma pressão em cima da Petrobras, cobrando aí um estabelecimento de uma política internacional de preços, tem feito um trabalho aí para tentar, talvez, estabilizar esses valores, mas como é que você acha que vai ser a partir dessa semana aí essa pressão do Congresso Nacional em cima do próprio Haddad e em cima também da Petrobras, já que há também esse trabalho junto ao órgão? Léo, tá sem áudio? Léo, não te... Seu áudio? Pronto. Eu voltei. Essa é uma belíssima questão, né? Porque o Congresso Nacional, nessa semana, ele está muito voltado para a distribuição das comissões entre os partidos e entre os blocos partidários, porque isso conta muito para a distribuição de poder existente ali no Poder Legislativo, né? Mas, de todo modo, o Congresso Nacional, que a gente ainda não sabe direito, não é, como vai se comportar em relação ao governo Lula, porque esse processo de adesão das forças ao governo ainda não está concluído, né, muito longe disso. Ele pode aproveitar determinadas oportunidades, né, para poder mandar recados e afirmar ao governo o que ele precisa fazer, e provavelmente isso é colocar deputados e senadores na mesa grande das decisões, né? A gente precisa lembrar, por exemplo, que há pouco tempo atrás, quem deu a solução para uma desoneração forte dos combustíveis visando as eleições do ano passado foi o Congresso Nacional, né? Foi ele que aprovou aquele projeto de lei complementar que estabeleceu um teto para imposto sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia nos estados. Então, nos 4 anos que terminaram, né, com a posse do Lula, o Congresso foi um ator de primeira importância nesse debate. E não consta que ele tenha sido chamado até agora para conversar sobre o assunto, né? Na verdade, o Executivo ele continua atuando como no presidencialismo de coalizão clássico, né? Onde você tem um processo de formulação no Executivo que depois vai para um mero processo de carimbação lá no Legislativo. E o Legislativo, que ainda não se manifestou sobre esse tema, pode sim aprontar surpresas, né? Criar surpresas. Por exemplo, um decreto sustando a oneração, trazendo eventualmente até o Supremo para esse processo de discussão. Então, a maneira como o Legislativo vai se comportar ainda não está clara, né? E, na verdade, não está clara porque o processo de negociação com o Legislativo, que envolve 2 aspectos, né? O primeiro deles é a participação dos partidos na coalizão, naquele sentido clássico, né? Ocupação de espaços, lembrando que esse processo também é um processo geográfico, né? Eles estão ali procurando ocupar diretorias, secretarias, etc.
Mas também tem uma segunda etapa, que é exatamente o quanto protagonismo o Congresso pode ter em cada questão nacional. Isso o governo ainda não deixou claro para o Congresso, e ele pode usar essa oportunidade para lembrar o governo, né, que ele não quer apenas trocar apoio por carimbo, né, cargos por carimbo. Ele quer também participar desse processo de discussão, e aí talvez possa criar situações que obrigue, né, o governo a chamar interlocutores do Congresso para esse debate. Obrigada, Léo. Só para a gente encerrar aqui, a gente tem informações em primeiríssima mão, acabou de sair aqui no portal do Antagonista, falando que acabou a reunião entre Lula, o Haddad e o Jean Paul Prates, e eles, de fato, ainda não tiveram uma definição acerca da reoneração da gasolina e do etanol. Segundo a informação aqui da nossa repórter, Marisa Van Zeller, haverá outro encontro no final da tarde, onde ele acredita que o martelo vai ser batido sobre o assunto. Vamos lá, Favete, sua opinião sobre essa reunião, que esperávamos que tivesse uma definição, até o momento nenhuma definição sobre o assunto, a previsão é que no final da tarde eles voltem a se encontrar para tratar disso. Você acha que no final da tarde tem uma decisão, e se de fato a decisão vai ser por reonerar ou por manter a desoneração? Olha, uma não decisão nesse caso é uma decisão, porque uma não decisão é vencer a medida provisória, ela caduca e aí volta a reoneração, né? Então é uma possibilidade muito grande que nós tenhamos uma decisão, olha o nome, por comissividade, que é uma ação omissiva, né? Isso é deixar a medida provisória caducar. Aliás, deixar a medida provisória caducar resolve até um problema jurídico, se você me permite falar, porque você não precisaria esperar os 90 dias. Caso o Congresso, por exemplo, aprovasse ou desaprovasse, especialmente desaprovasse a medida provisória, se o governo trabalhasse via a desaprovação da medida provisória, seria um problema jurídico, porque aí teria um limbo se precisa ou não precisa esperar os 90 dias. Caducando a medida provisória, tudo se resolve. Pelo andar da carruagem, estamos caminhando, portanto, para enfim, o fim da medida provisória pelo percurso do tempo, e aí volta a oneração. No fim das contas, Léo Barreto, será que o Haddad vai vencer essa queda de braço aí? É uma vitória que eu acho que talvez ele até não queria, né? Porque ele vai ser responsabilizado pelo aumento do combustível. E aí todos nós vamos correr para os postos de gasolina xingando o Haddad, né? Então, por isso que ele está numa posição, e não à toa um colunista político chamado Thomas Trauman diz que o Ministério da Economia é o pior emprego do mundo, né? Porque a vitória dele significa a insatisfação de muita gente, embora saibamos, né, que no médio, no longo prazo, talvez essa seja a alternativa que traga mais benefícios para o governo. Agora, tem que ver o tamanho de pressão que isso vai colocar na Petrobras para mexer na política de paridade internacional dos preços, que é a grande questão, né? Que é a grande chave, por exemplo, que determina decisões de investimento no setor de gás e petróleo hoje no Brasil, que é um setor super importante. Léo Barreto, Rafael Favete, muitíssimo obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília, com essas análises sempre brilhantes. Eu tenho muito orgulho de ser colega de trabalho, porque acaba que a gente né? Falando sobre o Congresso Nacional, sobre política, a gente, hora ou outra, a gente se encontra ou nos corredores ou nos grupos de WhatsApp. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília. As portas do Meio Dia estão abertas, como sempre, para que vocês possam vir aqui trazer pontos de vista e também agraciar nossos ouvintes, leitores, espectadores com essas opiniões. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Obrigado, Cris. Um grande abraço, Léo. Obrigada.